Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos estudar uma forma de analisar a resposta de um circuito quando aplicamos nele um sinal não senoidal. Podemos analisar a aplicação de sinais não senoidais em um circuito senoidal através do princípio da superposição, que, conforme nós vimos lá na aula 120, permite analisar separadamente cada uma das fontes desse circuito. No lugar de tratar diretamente com o sinal não senoidal, vamos trabalhar com um número de termos da série de Fourier suficiente para reduzir com uma precisão satisfatória. Com isso, então, nós podemos aplicar o teorema da superposição para encontrar a resposta para cada termo, conforme mostra a figura 1. Essa é uma representação, pessoal, daquilo que nós vimos na aula passada, na aula 158, onde cada termo da série de Fourier, no caso, está sendo representado por uma fonte independente. A fonte A0 ali representando o valor contínuo, o valor do primeiro termo, e os termos de seno ali com amplitude A1 até AN, e os termos de cosseno, que tem ali amplitude B1 até Bn, onde N ali é o componente de conteúdos harmônicos que a gente quer que faça parte ali da representação da série, A gente não vai colocar todos porque N tende ao infinito, Então, e o resultado será a soma algébrica dos valores de cada termo, Mas temos que ter noção, pessoal, que a frequência é diferente para cada um dos termos, Então, as reatâncias capacitivas e indutivas do sistema terão valores diferentes para cada uma dessas fontes. Conforme nós estudamos nas aulas anteriores, o valor eficaz de qualquer forma de onda é dado conforme essa expressão. Agora, se a gente aplicar a série de Fourier para obter o valor da tensão eficaz, vai ficar conforme a equação 1. Mas devemos lembrar, pessoal, que o valor da amplitude ao quadrado dividido por 2 é a mesma coisa que o valor eficaz ao quadrado. Então, em função dos valores eficazes de cada um dos termos da expansão da série de Fourier, mais o valor médio, nós temos a equação 2, que representa o cálculo do valor eficaz total do sinal ali na expansão da série de Fourier. Se a gente reproduzir o mesmo procedimento, nós podemos obter também a corrente eficaz, conforme as equações aí 3 e 4, Uma vez que nós temos tensão e corrente, nós podemos também calcular a potência fornecida, que será a soma das potências associadas aos diferentes termos aí da tensão e da corrente dos valores eficazes aí no caso, Então, olha lá, potência total, nós temos ali uma parcela associada ao valor médio, que é o V0 vezes I0, correto? E também para cada um dos termos das parcelas oscilantes, que no caso do primeiro termo ali nós temos tensão vezes corrente desse termo vezes cosseno de θ1, que vai até lá o produto de Vn e N cosseno de θn, certo? Essa é a equação 5 ali. Para o caso do resistor, nós temos a expressão 6. Então, note ali que nós temos a potência associada a cada um dos termos ali, ou para cada uma das fontes daquela representação do circuito. Se usamos ali a equação 3 ou 4, por exemplo, para o cálculo do valor eficaz, nós podemos também calcular a potência total como sendo o valor eficaz, já obtido ali com todos os termos da série de Fourier ao quadrado vezes R, ou ainda, tensão eficaz ao quadrado dividido por R, conforme a expressão 8. Bom, agora nós vamos fazer alguns exemplos numéricos para consolidar o que nós vimos até agora, ok? Então, se esse vídeo estiver contribuindo com os teus estudos, deixe seu like e verifique se você já está inscrito no canal, Ative as notificações para ser avisado sobre as próximas aulas, ok? Vamos lá, então. Exemplo 1. Esboce a forma de onda resultante da combinação de fontes mostrada na figura 2. Bom, no caso da figura 2, nós temos uma fonte de tensão contínua de 5 volts e serve como uma fonte de tensão alternada com amplitude de 8 volts. A fonte ali ela tem um sinal senoidal, correto? Então, ela terá um offset, vamos pôr ali, que é o valor médio, que é o primeiro termo da expansão da série de Fourier, 5 volts, mais um primeiro termo ali senoidal de 8 volts de amplitude. Então, está aí o gráfico da forma de onda resultante da combinação dessas duas fontes. E no item B é pedido para calcular o valor RMS do sinal, o valor eficaz. Então, aplicando o que nós vimos, a tensão eficaz será a raiz do primeiro termo da expansão, que é o valor médio, ao quadrado, mais a amplitude da tensão alternada ao quadrado dividido por 2. Então, 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado dividido por 2, tirando a raiz, vai resultar ali em 7,55 volts.
Note que o valor eficaz de uma forma de onda com uma componente CC e uma outra alternada não é simplesmente a soma dos valores eficazes de cada componente, né? Bom, exemplo 2, determine o valor eficaz da onda quadrada vista na figura 3 com amplitude de 10 volts, usando os 6 primeiros termos da expansão da série de Fourier e compare com o valor eficaz real de 10 volts. Que conforme nós estudamos, pessoal, lá em sinais alternados e quando nós trabalhamos com valores eficazes lá, nós vimos que no caso de uma onda quadrada simétrica, o valor eficaz do sinal é simplesmente o valor da amplitude, tá? Então nós estamos trabalhando aqui com um sinal simétrico, correto? E da aula 158, nós vimos que a expansão da série de Fourier para esse sinal aí é 4 dividido por π vezes a amplitude do sinal, que nesse caso é 10 volts. E aí temos os termos, né, que são sempre senoidais, com os harmônicos de ordem ímpar, né? Nós temos uma função ímpar para esse sinal, né? Caso você não tenha visto a aula 158, o link para ela está na descrição desse vídeo, tá? Então tá aí, pessoal, os 6 primeiros termos da expansão da série de Fourier. Vamos atribuir os valores ali, então. Fazendo o produto da amplitude de cada um desses termos aí, pessoal, nós temos essa expressão, tá? Então, foi feito ali 4 vezes 10, dividido por π, que dá ali 12,732. Esse valor dividido por 3 dá ali 4,244. Dividido por 5 dá 2,546. E isso foi feito lá até o 11º harmônico, né? A tensão média desse sinal é nula, né? Observe que a área positiva é igual à área negativa, então o valor médio vai ser nulo. O primeiro termo da expansão é zero. Então, calculando o valor eficaz, nós vamos ter ali 0 ao quadrado representando esse termo A0 lá da expansão, mais a amplitude de cada um dos termos ao quadrado somados e dividido por 2, o resultado extrai a raiz quadrada, resultando ali em 9,83 volts. Observe que o valor eficaz ali, pessoal, tem uma diferença de 0,17 volts com o valor real do sinal ali da figura 3, que é de 10 volts. Essa diferença, pessoal, é porque nós utilizamos apenas aí os 6 primeiros termos da expansão da série de Fourier. Quanto mais termos a gente considerar ali, mais próximo de 10 volts a gente vai chegar. Bom, exemplo 3, o sinal de entrada do circuito mostrado na figura 4 é 10 mais 8 seno de 2t. Então, nós temos aqui um sinal, uma fonte com sinal composto, né? Tem o valor CC ali de 10 volts ali no caso, né? E um sinal alternado ali de 8 volts de amplitude, seno de 2t. A resistência de 3 ohms e a capacitância de 100 milifarads, né? E no item A é pedido para determinar a corrente e as tensões no resistor e no capacitor. Bom, pessoal, nós podemos redesenhar esse circuito aí, apresentando essas duas fontes, né? Então, conforme mostra aí a figura 5. Tá? Então, as duas fontes em série ali. E vamos, então, agora calcular qual é a reatância capacitiva para a parcela alternada, né? Para o termo ali senoidal. Que, nesse caso, a reatância capacitiva é 1 sobre ômega-c, 1 sobre 2 vezes 100 mili, né? Que dá ali, então, 5 ohms. Então, para a parcela alternada, o capacitor se comporta ali com uma reatância capacitiva de 5 ohms. Para a parcela CC, lembre-se que em regime permanente o capacitor se comporta como um circuito aberto. Temos que ter isso em mente, né? Considerando apenas ali a fonte de tensão contínua de 10 volts, então a corrente média será 0 ampere. E a tensão média no resistor também será zero, porque se não há corrente, né, não vai ter tensão ali no resistor. O valor da resistência vezes 0 ampere vai dar 0 volt, né? E a tensão no capacitor vai ser quanto? 10 volts. Então, observe, analisando apenas a fonte de tensão contínua, né? O capacitor, uma vez em regime permanente, ele vai ter a mesma tensão lá da fonte de tensão contínua. Agora, considerando a fonte CA, né? A impedância desses circuitos terá ali a parcela real 3 ohms menos J 5 ohms. Na forma polar, 5,83 ohms com o ângulo de menos 59,04 graus. Ok, a corrente vai ser o fasor da tensão dividido pela impedância total desse circuito, né? O fasor da tensão ali, pessoal, eu estou pegando a amplitude
e dividindo por raiz de 2 para obter o valor eficaz, ok? Então, o valor eficaz ali de 8 sobre raiz de 2, dividido pelo módulo da impedância, né, de 5,83, dá ali 0,97 ampere, e o ângulo de fase da corrente, 59,04 graus, adiantado, né, positivo. Para tensão no resistor, basta pegar ali a corrente vezes a resistência, resultando em 2,91 volts, e aí o ângulo de fase está todo mundo em série, então todo mundo tem a mesma corrente, 59,04 graus. Ok, e a tensão no capacitor, corrente vezes a reatância capacitiva, que nesse caso ali é de 5 ohms a reatância, né? Então, atribuindo os valores aí, nós vamos ter 4,85 volts com um ângulo de fase de menos 30,96 graus. Ok, agora que nós temos os fasores para a corrente e para a tensão para cada um dos elementos, no domínio do tempo, como que vai ficar? Bom, a corrente vai ter o valor médio igual a zero, o termo A0 lá da expansão da série de Fourier é zero, e da parcela alternada, né, o valor da amplitude vai ser o valor eficaz vezes raiz de 2, seno da velocidade angular, que é 2 vezes t, e mais uma fase de 59,04 graus, que é igual a 1,372 amperes, seno de 2t, mais 59,04 graus. Para o caso do resistor, a tensão é zero, a tensão média é zero, e a parcela alternada vai ser de 2,91 volts, vezes raiz de 2 para obter a amplitude, né, o valor de pico, seno de 2t, mais 59,04 graus, né, ou 4,115 volts, seno de 2t, mais 59,04 graus. A tensão no capacitor, sim, né, tem uma componente contínua de 10 volts, e mais uma parcela alternada de 4,85 volts, vezes raiz de 2 para converter ali na amplitude da tensão, né? Seno de 2t menos 30,96 graus. Ou seja, a tensão no capacitor 10 volts CC mais 6,859 volts, seno de 2t menos 30,96 graus. No item B é pedido para a gente calcular o valor eficaz para a corrente e para a tensão no resistor e no capacitor. Utilizando a expressão para o valor eficaz, né, o componente média é nula, é o primeiro termo ali, então basta pegar a amplitude ao quadrado, dividir por 2 e extrair a raiz, que dá então 0,97 ampere. Para a tensão eficaz no resistor, né, nós temos raiz do valor médio ao quadrado mais amplitude da tensão no resistor ao quadrado da parcela alternada dividido por 2, né? Bom, o valor médio é nulo, então só sobrou a parcela alternada, né, que resolvendo aí vai dar 2,91 volts. E o valor eficaz da tensão no capacitor, esse sim tem um termo médio, né, que é 10 volts ali. Então vai ficar a raiz de 10 ao quadrado mais amplitude da tensão do capacitor alternado, considerando o primeiro termo lá alternado, né, que é de 6,859 volts ao quadrado, dividido por 2, né, resolvendo temos 11,11 volts. E no item C pede ali para a gente calcular a potência ativa fornecida ao circuito. Vamos pegar o valor da corrente ao quadrado e multiplicar pelo valor da resistência. Então nós estamos considerando a potência ativa, né? 0,97 amperes ao quadrado vezes 3 ohms dá 2,823 watts. Bom, jovens, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Deixe seu like caso tenha gostado e verifique a sua inscrição no canal. E também fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários, ok? Forte abraço e até a próxima aula.